Mas quando você realmente conversa com essas pessoas, 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 você vai descobrindo que 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 elas não são sinceras, 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 que elas estão tentando enganar. Não, 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 que elas estão tentando enganar. Não adianta tentar se passar por aquilo que você não é, sabe? Não adianta tentar se passar por aquilo que você não é, sabe? Não adianta tentar se passar por aquilo que você não é, sabe? Não adianta tentar se passar por aquilo que você não é, sabe? Não adianta tentar se passar por aquilo que você não é, sabe? Sabe por quê? 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 Porque Deus conhece o nosso coração. 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 Deus é onisciente. 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 Deus conhece todas as coisas. 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 Ele é todo poderoso. 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 Nos Salmos de número 139. 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 E o verso 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. E o verso 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. E o verso 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. E o verso 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. E o verso 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor nos conhece muito bem. 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 Ele sabe o que você está pensando agora. 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 Ele sabe o que você está pensando
agora. Ele sabe tudo que está em seu coração. 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 Ninguém consegue enganar o Senhor. 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 Ele é todo poderoso. 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 Por isso não adianta se passar por aquilo que você não é. Por isso não adianta se passar por aquilo que você não é. Por isso não adianta se passar por aquilo que você não é. Por isso não adianta se passar por aquilo que você não é. Por isso não adianta se passar por aquilo que você não é. Muitas pessoas tentam ser boazinhas. 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 Mas na verdade, todos nós somos pecadores. 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 E nós podemos ver isso na palavra de Deus. E nós podemos ver isso na palavra de Deus. E nós podemos ver isso na palavra de Deus. E nós podemos ver isso na palavra de Deus. E nós podemos ver isso na palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 3 e versículo 23, que diz assim: em Romanos, capítulo 3 e versículo 23, que diz assim: em Romanos, capítulo 3 e versículo 23, que diz assim: em Romanos, capítulo 3 e versículo 23, que diz assim: em Romanos, capítulo 3 e versículo 23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você prestou atenção nesse versículo? 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 Ele diz que todos pecaram. 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 O versículo não está dizendo todos pecaram, menos as crianças. O versículo não está dizendo todos pecaram, menos as crianças. O versículo não está dizendo todos pecaram, menos as crianças. O versículo não está dizendo todos pecaram, menos as crianças. O versículo não está dizendo todos pecaram, menos as crianças. Não, todos inclui você também. Não, todos inclui você também. Não, todos inclui você também. Não, todos inclui você também.
Não, todos, inclui você também. Você também é pecador. 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 É por isso que muitas vezes você tenta, assim como Lia, enganar as pessoas. É por isso que muitas vezes você tenta, assim como Lia, enganar as pessoas. É por isso que muitas vezes você tenta, assim como Lia, enganar as pessoas. É por isso que muitas vezes você tenta, assim como Lia, enganar as pessoas. É por isso que muitas vezes você tenta, assim como Lia, enganar as pessoas. Você tenta enganar os seus pais fingindo que fez a atividade de casa. Você tenta enganar os seus pais fingindo que fez a atividade de casa. Você tenta enganar os seus pais fingindo que fez a atividade de casa. Você tenta enganar os seus pais fingindo que fez a atividade de casa. Você tenta enganar os seus pais fingindo que fez a atividade de casa. Fingindo que está dormindo, 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 fingindo que foi deitar na hora certa que seus pais mandaram, não, fingindo que foi deitar na hora certa que seus pais mandaram, não, fingindo que foi deitar na hora certa que seus pais mandaram, não, fingindo que foi deitar na hora certa que seus pais mandaram, não, fingindo que foi deitar na hora certa que seus pais mandaram, não adianta fingir, porque 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 Deus conhece o seu coração, 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 Ele sabe tudo sobre você. 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 Ele conhece o seu pecado e 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 o Senhor mesmo diz em sua palavra 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 que o pecado não vai ficar sem castigo. E que o pecado não vai ficar sem castigo. E que o pecado não vai ficar sem castigo. E que o pecado não vai ficar sem castigo. E que o pecado não vai ficar sem castigo. E eu fico pensando que você E eu fico pensando que você não vai querer ser castigado, não é? 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 Não é? O castigo para o pecado é ficar separado de Deus para sempre. Sem pecado, não é? O castigo para o pecado é ficar separado de Deus para sempre. Sem pecado, não é?
O castigo para o pecado é ficar separado de Deus para sempre. Sem pecado, não é? O castigo para o pecado é ficar separado de Deus para sempre. Sem pecado, não é? O castigo para o pecado é ficar separado de Deus para sempre. Sem poder entrar no céu. 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 Mas você não precisa continuar longe de Deus. 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 Você pode pedir ao Senhor para limpar você por dentro. Você pode pedir ao Senhor para limpar você por dentro. Você pode pedir ao Senhor para limpar você por dentro. Você pode pedir ao Senhor para limpar você por dentro. Você pode pedir ao Senhor para limpar você por dentro. No Salmo de número 51. 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 E o verso 7 diz assim: lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E o verso 7 diz assim: lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E o verso 7 diz assim: lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E o verso 7 diz assim: lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E o verso 7 diz assim: lava-me e ficarei mais alvo que a neve.